Glória a Deus. Vai acontecer milagre. Glória a Deus. Queridos irmãos, já aproveitando que essa oportunidade, vamos abrir comigo a Bíblia Sagrada. No primeiro livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, ou seja, o livro do Gênesis. O primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, no capítulo de número 22 e o versículo de número 14. Primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 22, versículo de número 14. Quando os irmãos acharem, os irmãos digam amém. Amém. Que nos diz assim a palavra do Senhor. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até ao dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, acabamos, Senhor, de ler a sua inerrante, inefável, infalível palavra. E quero, Senhor, debaixo da tua graça, ministrar ela, Senhor, aquilo que o teu povo precisa ouvir esta noite. Em uma campanha, Senhor, de vitória e de bênção, nós queremos crer, Senhor, que o milagre esta noite vai acontecer. Pedimos ao Deus que a orientação divina, as orientações espirituais, para que venha tomar conta desse ambiente e que nós possamos desaparecer e que neste lugar somente a tua glória venha aparecer no meio da sua igreja. Pai Santo, nós te glorificamos e te adoramos em o nome de Jesus. Fala conosco esta noite em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos, podeis tomar os vossos assentos em o nome de Jesus. Irmãos, estamos nesta noite em uma campanha em que os irmãos já fazem alguns dias, algumas semanas, que os irmãos estão fazendo esta campanha. E foi nos dada a oportunidade essa noite para ser o instrumento de Deus para realizar milagres aqui esta noite. Porque o nosso Deus, Ele opera através das nossas vidas. Quando nós deixamos Deus trabalhar, deixando Deus usar, Deus nos usa. Então esta noite, com toda a convicção, eu quero crer que Deus vai me usar uma vez mais para abençoar e falar com essa igreja. Queridos irmãos, o texto em que lemos, nós encontramos a história de Abraão. A Bíblia diz que Abraão, durante toda a sua trajetória de vida, quando Deus chamou Abraão, que Deus disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que Deus fez várias promessas a Abraão. E uma das promessas que Deus fez a Abraão é que Abraão iria ter um filho. E Abraão, ele ficou focado nesta promessa durante toda a sua vida. Mesmo que, às vezes, tinha momento em que não parecia que tudo aquilo que Deus falara a Abraão iria acontecer. Tanto que Abraão chegou uma certa vez dizendo a Deus, Deus, eu não creio, eu quero dar ao Senhor o meu servo Eliezer para que ele venha ser aquele que vai herdar as promessas. E ele então começou a dar uma ajudinha para Deus. A primeira coisa que nós queremos esta noite dizer é que Deus não precisa de ajuda de ninguém para operar aquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Às vezes, irmãos, nós somos muito dengoso e às vezes isso impede de nós receber as nossas bênçãos e as nossas vitórias.
Porque quando Deus falou, quando Deus prometeu alguma coisa para mim e para você, nós temos que descansar em paz, porque aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir na nossa vida na íntegra. E a Bíblia diz que Abraão, ele então, Deus queria dar uma ajudinha a Deus, e Deus não precisa de ajuda, Deus não precisa de opinião, Deus não precisa de nós dar algumas sugestões para Deus operar aquilo que Ele quer fazer. Irmãos, a única coisa que nós devemos fazer é esperar em Deus, porque Deus, Ele tem poder para realizar. E eu pergunto aqui esta noite, quantos têm promessa de Deus aqui esta noite? Levante a mão e digam glória a Deus esta noite. Aleluia. E a Bíblia diz que Abraão então disse a Deus para ele aceitar aquela sugestão. E Deus não aceita a sugestão, Deus não precisa de ajuda, Deus não precisa de opinião, Deus não precisa que nós chegamos nele e dizemos, Deus, faça assim e assim. Deus não precisa que nós viemos dizer, Deus, desse jeito que vai dar certo e do outro jeito não vai dar certo. Deus não precisa que nós chegamos diante dele e dizemos, Deus, é nesse caminho aqui que é direito e não este caminho. Deus não precisa que nós chegamos e falamos assim, Deus, isto é bom para mim, isto não é bom para mim. Deus não precisa disso, irmãos. Sabe o que Deus precisa? Deus precisa que nós estejamos de pé na presença dele, e quando nós estamos de pé na presença dele, então ele realiza o que é bom, o que é melhor, o que nós precisa e o que nós necessitamos. Às vezes, irmãos, as nossas opiniões, às vezes o nosso parecer, por mais que aos nossos olhos é correto, por mais que em nossos olhos está certo, por mais que aos nossos olhos parece estar tudo ok, por mais que nos nossos olhos está tudo certo, às vezes, irmãos, aquilo não é o melhor para mim e não é o melhor para você. A Bíblia diz que o homem, às vezes, ele toma caminhos, e os caminhos que os homens tomam, aos nossos olhos parece estar tudo bem, mas no final daquele caminho, é caminho de perdição, é caminho de derrota. Às vezes a Bíblia diz corretamente, quando o profeta Isaías disse que os nossos caminhos não são os caminhos de Deus, porque os caminhos de Deus é mais alto do que os meus caminhos, e os nossos caminhos são muito mais baixos do que os caminhos de Deus. Quer ver uma coisa? Às vezes, irmãos, nós olhamos assim e falamos, olha, isso aqui está certo, isso aqui está correto. Quantas vezes nós estamos tomando decisões, tomando as nossas próprias atividades ou as nossas atitudes, e às vezes nós pensamos que isso está correto, parecendo que isso está certo, e às vezes nós tomamos aquele caminho, e quando nós chegamos lá na frente, é o caminho de perdição. Às vezes, irmãos, nós temos que estar na dependência de Deus e dizer, Deus, eu não quero mais controlar o meu caminho, eu não quero mais tomar minhas decisões, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim, o Senhor sabe o que é melhor para a minha família. Quantos creem que eu estou falando a verdade aqui esta noite? O que Deus está querendo dizer aqui esta noite é que tem gente, irmãos, aqui esta noite, que chegou aqui nesta igreja, e você chegou pensando assim, olha, eu não sei se isto que eu estou tomando está correto. Às vezes você pensa, você medita à noite, você medita durante a madrugada, você pega e fica pensando, conversando com seu esposo, ou às vezes conversando com a sua família, com seus filhos, e você perde noite de madrugada a fio pensando o que vai acontecer amanhã, o que eu devo fazer para que dê certo isto, o que eu devo fazer para que o que dê certo aquilo. Esta noite Deus está dizendo para você com uma palavra profética, deixa nas mãos de Deus, descanse em paz, dorme em paz, porque Deus vai fazer o que é melhor para você esta noite. Deus está dizendo para você esta noite, Ele vai abrir uma porta, Ele vai planar os caminhos, e aquilo que Deus vai fazer vai ser coisa grande, porque o nosso Deus não é Deus de coisa pequena, o nosso Deus é Deus de coisa grande. Irmã, levante a mão assim como estou levantado esta noite, e comece a glorificar